Oi, pessoal. No vídeo anterior eu tinha explicado o que era função, o que é a função do primeiro grau, como que ela é, como que é o comportamento dela, o sinal dela, se o coeficiente x, no número que estiver com ele, é positivo, ele é crescente, se ele estiver negativo, ele é decrescente. Expliquei como fazia para montar a tabela para fazer o gráfico. E é isso que eu vou dar uma revisada de novo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou explicar três modelos diferentes aqui. Então eu tenho, por exemplo, uma função f de x que é igual a x. Então o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou observar que ela é positiva. Se ela é positiva, eu sei que ela vai ser uma função crescente, ela está subindo. Então, o que é necessário? É necessário fazer duas situações. É necessário montar uma tabela. Lembra que eu falei sobre essa tabela? Na primeira coluna é o x, na última é o y. E aqui no meio é a função. Nesse caso, ela é facinho, porque é só o x. Quem são os pontos mesmo? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o que vai acontecer? Eu vou substituir, cada número eu vou substituir aqui e eu vou ter o valor de y. Só que vocês observaram que aqui é o próprio x? Ou seja, então aqui o 2, ele é menos 2 ele é o menos 2, o menos 1 é o menos 1, 0, 1 e 2. Ou seja, quem vai ser os pontos nesse caso? Os pontos nesse caso vai ser quem? X e y, quando for menos 2, vale menos 2. Quando for menos 1, vale menos 1. Quando for 0, é 0. Quando for 1, é 1. Quando for 2, é 2. O que são esses daqui? São os pares ordenados, que é isso que você vai colocar lá no gráfico, tá bom? Lembrando que tem um exercício lá que a função é menos x. Se for menos x, o que vai acontecer? É só trocar o sinal de todo mundo que está nessa coluna. Então, aqui vai ser mais 2, o zero é neutro, não precisa, aqui vai ser menos 1 e aqui é menos 2. Só dando uma dica, tudo bem? Então, lembrando que essa daqui é decrescente e ela vai ser indo para baixo, uma função decrescente. E como que vai ficar no gráfico? O gráfico tem que lembrar que tem o quê? Tem dois eixos. Quem esses eixos? É o eixo X, que é a abscissa, que é na horizontal, e o eixo Y, que é na ordenada. Lembrando que se vocês tiverem folha quadriculada é mais fácil. Então, o que vai acontecer? Você pode riscar cada número, ou você, com a folha quadriculada, esses quadradinhos já vão estar prontos, né? Então, o que vai acontecer? Vamos lembrar. Quando for menos 2 para x, olha, para o lado esquerdo, é menos 2 para y. Então, eu vou juntar esses pontos aqui. Então, ele vai dar um ponto aqui. Quando for menos 1 para y, é menos 1 para x. Perdão, menos 1 para x é menos 1 para y. 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2. Lembra que eu tinha falado que esses 5 pontos, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Esses 5 pontos, ó, eles têm que estar alinhados. Se eles não estiver alinhado, quer dizer o quê? Que seu gráfico está errado. Então, ó, essa daqui é uma função crescente. Isso você tem que escrever lá, tá? Aqui é ruim de escrever, desculpa a letra, mas vocês têm que escrever lá se ela é uma função crescente, lembrando que tem um SC, tá? Crescente, né? Então, aqui é uma função crescente, que ela está subindo. Então, esse daqui é um exemplo quando eu tenho só um x sozinho. Só que essa função, ela pode ser o quê? Essa função, ela pode estar somando ou diminuindo algum número. Por exemplo, x que é igual a x mais 2. O que a gente tem que fazer primeiro? Tem que colocar a tabela. Essa coluna é o x, essa coluna é o y. Quem que é a função? X mais 2. É sempre isso aqui, tá? Ó, sempre depois da igualdade. Quem são os pontos? Os pontos são menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o que vai acontecer? Esses números é que eu vou substituir no lugar do x, ó. Vai ficar menos 2 mais 2, menos 1
mais 2, 0, mais 2, 1, mais 2 e 2, mais 2. Então, resolvendo, ó, se eu devo R$ 2 na padaria e eu levo R$ 2, então vai ficar 0, ou seja, eu não vou estar devendo mais nada. Se eu devo R$ 1 na padaria e eu levo R$ 2, quer dizer que vai me sobrar R$ 1. R$ 1. Agora o próximo, eu não tenho nada e ganho R$ 2, então eu tenho R$ 2. 1 mais 2 dá 3 e 2 mais 2 vai dar 4. Então, bem resumido, quando o x for menos 2, então o y vai ser 0. Quando for menos 1 vai ser 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4. Lembrando que esses números aqui, eles não se repetem. Se repetir, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Então, como que ele vai ficar? Quem vai ser os pares ordenados? Se você quiser colocar dessa maneira, não é obrigado, mas ficaria um pouquinho mais fácil, principalmente para quem tem dificuldade. Aqui, se eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, a resposta aqui vai ser 0, 1, 2, 3, 4. E eu quero que vocês observem que isso aqui ele está crescendo, está pulando de 1 em 1, e isso aqui vai fazer diferença quando vocês estudarem progressão aritmética, tudo bem? Então, agora vamos fazer então o gráfico. O gráfico, então, a gente tem que relembrar, vamos relembrar um pouquinho, que tem 2 eixos. Quem é esses eixos? O eixo X, que sempre está na horizontal, e o eixo Y, que está na vertical. Então, vamos lembrar, quando for menos 2 para para X, ele vai valer 0, ou seja, vai ter uma bolinha aqui. Quando for menos 1 para X, vai ser 1 para Y, então vai ter uma outra bolinha aqui. Vou colocar a bolinha assim que talvez fique mais fácil de visualizar. Quando for quando for 0 para X, vai ser 2 para Y. Então, vamos colocar aqui, ó, 1, 2. Ou seja, vai ter uma outra bolinha aqui. Quando for 1 para X, positivo, 1 para X, ele vai ser 3 para Y. 1, 2, 3. Então, eu vou ligar uns pontinhos assim, ó. Então, ele vai ficar um pontinho aqui. O outro, então, quando eu tenho 2 para X, eu vou ter 4 para Y. 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, 4. Ou seja, vai ter um outro pontinho aqui, ó. E eu quero que vocês observem que a função, lembra, era x mais 2. Então, se eu tenho x positivo, quer dizer que essa função também vai ser crescente. Do lado esquerdo para o direito, eles estão alinhados e está subindo. Então, essa é uma função crescente. Agora, eu vou explicar para vocês uma função decrescente, só que quando tem que fazer uma multiplicação na função. Por exemplo, eu tenho uma função lá, f de x, que é igual menos 2x. Pode ter ou não mais número aqui, tá bom? Mas isso vai depender de cada exercício. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos montar a famosa tabela. Aqui é x, aqui é y, quem vai ser aqui? Menos 2x. Quem são os 5 pontos? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, o que que vai acontecer? Esse menos 2 da função, ele vai aparecer em todos. E aqui tem uma multiplicação, não aparece, mas tem a multiplicação. Quem que é o primeiro número aqui? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quem quiser colocar parênteses aqui, fica até um pouquinho melhor, tá? Então, agora vamos entender. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, então vai dar mais, a resposta vai ser positiva. 2 vezes 1, 2. E aqui vai ser menos com menos, então vai ser mais. Menos 2 vezes 0 é 0. Menos 2 vezes 1 vai ser menos 2. E menos 2 vezes 2, opa, parece um 3, vezes 2 vai ficar menos 4. Se vocês observarem, aqui agora ele vai ser decrescente. Por que decrescente? Está vendo que os números estão diminuindo e está pulando de 2 em 2, e é uma sequência. Então, você também pode começar a observar isso, de quantos em quantos cada número está pulando de um para o outro. Então, tem que lembrar aqui, ó, que quando for menos 2,
vai ser 4. Quando for menos 1, vai ser 2. Quando for 0, vai ser 0. 1 para x vai ser menos 2 para y. 2 para x vai ser menos 4. Mas, professora, como que isso vai ficar no gráfico? Vamos montar. Lembrando que é como, então, o eixo x, que é na horizontal, e o eixo y, que é na vertical. Então, aqui, ó. Então, aqui, quando for menos 2 para x, que é para o lado esquerdo, ele vai ser 4 para x. Para y, perdão. 1, 2, 3, 4, lá em cima. Então, ele vai ficar algo parecido com isso aqui. Então, vou colocar a bolinha assim, ó. Agora, o outro. Quando for menos 1 para x, ele vai valer 2 para y. Então, aqui para cima. Então, é outra bolinha. Eu tô colocando bolinha porque fica difícil o pontinho, tá? O próximo. Quando for 0 para x, é 0 para y, que é aqui na origem. Quando for 1 para x, é menos 2 para y. Então, aqui embaixo. Desculpa ficar um pouquinho torto, tá, pessoal? Mas é o que eu consigo fazer. Agora, o outro, quando for 2 para x, é menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, eu vou juntar eles aqui. Então, vou ter um outro pontinho. Então, vocês conseguem observar que ó, os 5 pontos estão alinhados. Se tiver um ponto, por exemplo, perdido aqui, pode ter certeza que tem alguma coisa errada, porque os 5 pontos eles têm que estar alinhados. E nesse caso, ela é uma função decrescente, porque ela está descendo. Lembrando que lá estava a função de x que é igual f de x que é igual a menos 2x. E esse menos é que indica que essa função ela está descendo, tá? Sendo decrescente, tá bom? Então, espero que esse vídeo ajude vocês a fazer o exercício 3 para resolver os gráficos. Lembrando que façam a tabela e façam o gráfico. Quem puder fazer na folha quadriculada vai ajudar bastante, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal. Beijo!